Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú, e hoje trazemos mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco. Nesta edição, Fernando Cavalletti, superintendente da área de Portfólio Specialists, analisa o que movimentou os mercados internacionais e brasileiro e apresenta o nosso fundo destaque do mês, o Global Dinâmico Ultra Multimercado. Olá, Isa, muito obrigado pelo convite. Vamos para o primeiro Mercados e Fundos em Foco deste ano de 2026, falando da performance do mês de janeiro. Nesse episódio, nós vamos cobrir 1. O grande tema do mês, que foi a grande recalibração dos mercados globais. 2. Brasil, fluxo, juros e o destaque entre os emergentes. 3. As incertezas ainda à frente. E por fim, 4. O nosso fundo destaque no mês. Vamos lá? Bom, o grande tema do mês foi a recalibração dos mercados globais. E antes de entrar nos detalhes, vale começar pelo que mais chamou atenção na superfície dos mercados. Janeiro foi um mês de performance muito forte para os ativos de risco fora dos Estados Unidos, especialmente nos mercados emergentes. As bolsas emergentes subiram de forma expressiva, o fluxo internacional voltou com força e no Brasil a gente viu a bolsa se valorizar mais de 12% no mês, em um dos melhores janeiros das últimas décadas. Esse movimento não aconteceu por acaso, ele foi, na verdade, resultado de uma combinação de fatores globais, mudança de narrativa econômica, maior peso da geopolítica, rotação de fluxos e uma reavaliação do papel do dólar no sistema financeiro internacional. Ao longo desse comentário, a ideia é justamente conectar esses pontos e explicar o que fez o dinheiro mudar de lugar e por que mercados como o Brasil acabaram se destacando tanto. Depois de um fim de 2025 marcado por movimentos mais intensos, posicionamentos concentrados e uma certa dose de euforia em alguns ativos, janeiro trouxe uma mudança clara de regime. O mercado entrou em um processo mais amplo de revisão de preços, expectativas e narrativas, em um ambiente de volatilidade mais elevada e maior sensibilidade a notícias macroeconômicas e políticas. Vamos lá. No começo do mês, o pano de fundo era relativamente construtivo. A leitura dominante entre os investidores era a de uma desaceleração econômica, só que sem gerar recessão. Os dados começaram a indicar um esfriamento gradual do mercado de trabalho nas principais economias desenvolvidas, mas sem sinais de colapso da atividade. Ao mesmo tempo, o consumo pessoal seguia resiliente, o que ajudou a sustentar o apetite por risco nas primeiras semanas. Esse cenário, inicialmente, favoreceu uma rotação dentro dos mercados. As bolsas passaram a mostrar uma melhora na largura dos retornos. O que eu quero dizer com isso? Com menos concentração em poucos ativos ou setores e uma participação mais equilibrada entre os diferentes setores, diferentes regiões da bolsa. Em outras palavras, o mercado ainda operava em um modo construtivo, mas já com um comportamento mais seletivo. Esse equilíbrio começou a ser testado ao longo do mês. A partir da metade de janeiro, alguns fatores geopolíticos ganharam protagonismo e passaram a pesar de forma mais relevante sobre o humor dos investidores. O anúncio de novas tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos contra alguns aliados europeus, como Reino Unido, Alemanha, França, introduziu um choque de incerteza e rapidamente se refletiu nos preços dos ativos. Esse episódio reacendeu preocupações com escalas comerciais, tensões diplomáticas e seus fatores efeitos sobre o crescimento, inflação e cadeias globais de produção. E isso foi por conta do episódio da Groenlândia, onde os Estados Unidos manifestou intenção clara de avançar sobre a região. A consequência imediata disso foi uma piora rápida do sentimento. A volatilidade aumentou, ativos de risco sofreram ajustes e o mercado passou a questionar até que ponto aquela narrativa inicial de desaceleração ordenada seguiria intacta. Esse tipo de evento reforça um ponto importante, para a gente nunca esquecer. A geopolítica voltou a ocupar um papel central e tem capacidade de mudar narrativas e preços em janelas de tempo muito curtas. Paralelamente a isso, a discussão sobre os rumos da política monetária nos Estados Unidos ganhou ainda mais peso. A combinação entre incerteza política e dúvidas sobre a trajetória de juros ajudou a fortalecer uma narrativa que atravessou boa parte do mês, que foi a da fraqueza do dólar. E é aqui que a história começa a se conectar diretamente com a forte performance dos mercados emergentes.
Com o dólar mais fraco, vimos uma intensificação clara da rotação global de fluxos. Investidores passaram a buscar alternativas fora dos ativos tradicionalmente associados aos Estados Unidos, olhando para regiões com juros reais mais elevados, maior prêmio de risco e potencial de diversificação. Nesse contexto, então, os mercados emergentes ganharam muito protagonismo. Esse movimento ganhou tração ao longo do mês. Países emergentes se beneficiaram não apenas pelo diferencial de juros, que lá é mais alto, mas também por uma percepção de fundamentos macroeconômicos mais equilibrados do que em ciclos anteriores. O resultado disso tudo foi um fluxo relevante de capital, sustentando o bom desempenho das bolsas, moedas e outros ativos de risco dessas regiões. À medida que essa rotação se intensificou, o mercado passou a operar cada vez mais guiado por fluxo, posicionamento e realocação de portfólio. Então não foi apenas uma reação a dados pontuais, mas sim uma mudança mais estrutural na forma como investidores globais estavam distribuindo o risco, abrindo espaço para ativos reais em mercados fora do eixo tradicional. Agora falando mais especificamente de Brasil, a gente viu muito fluxo, juros para baixo e o destaque entre os emergentes. Quando a gente traz essa discussão para o Brasil, aí fica mais fácil entender por que o mercado local acabou se destacando tanto. Em um ambiente global de dólar mais fraco e rotação para emergentes, o Brasil apareceu como um dos principais destinos de capital. A Bolsa Brasileira subiu mais de 12% no mês, refletindo uma combinação bastante específica de fatores. O cenário externo ajudou, com o aumento do apetite de risco e busca por mercados emergentes líquidos, mas o Brasil também entrou nesse momento com características próprias que potencializaram esse fluxo. O patamar elevado da taxa de juros segue sendo um diferencial muito importante. Em um mundo em que muitos investidores estão repensando a exposição a ativos tradicionais, o carrego, como a gente chama, oferecido pelo mercado brasileiro, continua bastante atrativo. Isso ajuda tanto a renda fixa quanto a bolsa, ao sustentar o fluxo estrangeiro e melhorar a percepção de risco. Além disso, houve uma leitura mais construtiva sobre a política monetária local. Mesmo com os juros ainda em nível restritivo, o mercado passou a enxergar maior previsibilidade à frente, o que ajudou a reduzir prêmios e favoreceu setores mais sensíveis à taxa de desconto, na bolsa, como varejo, construção e empresas mais ligadas ao ciclo doméstico. Outro ponto importante foi o perfil desse fluxo. Grande parte da entrada se concentrou em ativos líquidos e de maior peso no índice, como bancos e empresas de commodities. Isso explica não só a magnitude da alta, mas também a velocidade do movimento, com vários recordes sendo renovados ao longo do mês. Em resumo, o Brasil se beneficiou de um alinhamento raro, vento externo muito favorável, diferencial de juros ainda elevado e uma percepção de risco doméstico mais estável. Esse conjunto colocou o mercado brasileiro no centro da rotação global para os mercados emergentes. Bom, isso não quer dizer que não tenha incertezas ainda à frente. Então, apesar do começo do ano bastante positivo, sempre importante a gente encerrar com uma visão equilibrada sobre o que está ainda no radar. A própria dinâmica de janeiro mostrou que o ambiente segue longe de ser linear. A primeira grande incerteza continua sendo os Estados Unidos. A discussão sobre política monetária, liderança do Banco Central e trajetória dos juros segue aberta e tem potencial de impactar o dólar, a curva de juros e o apetite global por risco. A geopolítica também permanece como um fator relevante. Episódios como o das tarifas mostram como decisões políticas podem alterar o humor dos mercados de forma abrupta, especialmente em um mundo mais fragmentado do ponto de vista econômico. Outro ponto importante é a sustentabilidade dos fluxos para mercados emergentes. A grande pergunta é se essa rotação veio para ficar ou se foi um movimento mais tático, ligado a posicionamento de dólar mais fraco no curto prazo. No caso do Brasil, o desafio será manter o equilíbrio entre um cenário externo favorável e a condução consistente da política econômica doméstica. O mercado seguirá reagindo de forma sensível a sinais sobre juros, inflação e sempre o fiscal, que reforça a importância da seletividade e gestão de risco. Portanto, apesar de um início de ano muito forte, o pano de fundo ainda exige cautela. A recalibração dos mercados globais está em curso e os próximos meses devem seguir marcados por ajustes, mudanças de narrativa e episódios de volatilidade. É um ambiente que oferece oportunidades, mas que exige disciplina, diversificação e atenção constante. Agora, o nosso fundo de destaque no mês. Como fundo de destaque, eu vou falar do Global Dinâmico Ultra Multimercado. E relembrando aqui para os nossos ouvintes, o GDU, como a gente chama, é o nosso fundo multi-estratégia que concentra as principais estratégias de gestão dos times da Itaú Asset. Inclusive,
Fundos fechados para captação, como o Itaú Janeiro e o Itaú Artex, mais recentemente. O fundo ele tem uma pulverização de teses de investimento muito grande e conta com mais de 120 profissionais de gestão envolvidos. Bom, no mês de janeiro, o GDU rendeu 3,79% contra um CDI de 1,16%. Em 12 meses, o fundo atingiu 151% do CDI de rentabilidade e em 24 meses, 146% do CDI. E aí, entrando um pouco no porquê desse resultado tão robusto, o mercado com maior contribuição para a performance do fundo em janeiro foi a renda fixa aqui no Brasil. O fundo capturou a volta daquele estresse da curva de juros iniciado lá em dezembro por questões políticas, com o mercado voltando a precificar um ciclo de corte de juros mais robusto pelo Banco Central. Nos mercados internacionais, o fundo também buscou retornos positivos nas curvas de juros no México e Colômbia, assim como na Bolsa dos Estados Unidos, com o tema de AI, e na Bolsa Mexicana, nos setores financeiro e imobiliário. Obrigado e até o próximo Mercados e Fundos em Foco aqui no Mind Asset. Para saber mais sobre o Global Dinâmico Ultra Multimercado, acesse o link da descrição. E se gostou do episódio, aproveite para compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like e acompanhar o Mind Asset na sua plataforma favorita. Até a próxima!